E agora, vamos lá, vamos ler um pouquinho da coluna aqui de Reinaldo para nós outros, trazer aquela reflexão. O dia 11 de setembro do ano da graça de 2025 constitui, sem favor nem metáfora ou hipérbole, uma data histórica. Pela primeira vez na República, os chefes de uma tentativa de golpe de Estado serão punidos. Quem quiser uma fartura de evidência sobre a tradição da impunidade deve ler o livro A Utopia Autoritária Brasileira, do historiador Carlos Fico, citado, diga-se, pela ministra Carmen Lúcia. Um dia depois do espetáculo grotesco estrelado por Luiz Fux, compareceu à sessão o decano do Supremo, Gilmar Mendes. Olha só, gente, quem apareceu por lá. Quando o voto do ministro Cristiano Zanin caminhava para a conclusão, chegou Luiz Roberto Barroso, presidente do tribunal. O voto de Alexandre de Moraes foi inteiramente endossado no mérito por Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Fux deu voto divergente, exceção nas condenações de Mauro Cid Braga Neto, por abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, aqui também, eu vou mais para baixo um pouquinho. A ministra lembrou um dado que parecia até insólito, não fosse uma nota a mais de espanto. 2 dos tipos penais atribuídos aos réus, justamente os principais, tentativas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe de Estado, foram parar no Código Penal, por força da Lei 14.197 de 2021. É algo que eu já falei aqui essa semana, salvo engano, de que a mudança na Lei de Segurança Nacional foi feita no governo Bolsonaro, pelo próprio Jair Bolsonaro, Anderson Torres, Walter Braga Neto e Augusto Heleno. Também teve a Damares Alves, que é a única que não está nesse processo. Então, Fux ouviu o voto dos ministros com intervenções de Moraes e Flávio Dino sem expressar nenhuma objeção. E vocês viram, né, minha gente, que eles deram várias diretas e indiretas ali para Fux o tempo todo, para justamente descaracterizar aquele voto absurdo de 14 horas, né? Então, Fux ouviu os votos dos ministros com intervenções, recebeu uma aula da Carmen Lúcia de regimento interno. Ao descartar as preliminares, ela lembrou que as questões já haviam sido votadas e rejeitadas pelo plenário da turma. Informação que eu também trouxe já. O momento daquelas preliminares de nulidade do plenário, de mandar o julgamento para a justiça comum, já haviam sido superadas no momento da denúncia. Então, aquilo foi uma grande falácia do Luiz Fux. Para quê? Para justamente criar a famosa criaca no campo político, e nós vamos ver hoje, inclusive, gente, que ele tem muito, mas muito interesse nisso, viu? E aí eu quero falar para vocês, a gente sempre sabe que as coisas nunca estão destituídas de... as coisas, elas nunca estão, assim, destituídas da política. Sabe aquela coisa que a gente fala, a questão da fome é política e tudo é político? É exatamente isso. E o voto do Luiz Fux também foi um voto político, e a gente já comentou sobre isso aqui essa semana, incansavelmente. Bom, aqui eu quero só finalizar para vocês, o STF não está a fazer história apenas nos limites do nosso território, como reconhecem os estudiosos mundo afora e boa parte da imprensa internacional. O Brasil dá um exemplo para as democracias contemporâneas, ainda que submetido ao assédio da maior potência econômica do planeta, não faltando nem mesmo a ameaça de caráter militar. Os juízes não se intimidaram e a lei triunfou. E golpistas finalmente arcarão com o peso de suas escolhas. Gente, olha, sem palavras, realmente hoje é um dia para comemorar a nossa democracia. Não tem o dia da independência, o dia da... sei lá, até o Natal, né? Para a gente que acompanhou toda a questão do Bolsonaro na pandemia. Eu acho que todo mundo acordava nervoso na pandemia. Eu, pelo menos, eu falava mais um dia que nós vamos ter que defender a democracia nesse país, entendeu? E
e todas aquelas mortes acontecendo. Eu tenho certeza que muitos de nós perderam alguém nessa pandemia. E essa, com certeza, foi uma questão que pesou no momento em que houve essa tentativa de golpe de Estado no nosso país. Então, nós pensamos assim, além de tudo, nós quase entramos numa nova ditadura militar. Muito obrigado, Marcos Rodas, que já arrebentou aqui com a nossa meta de membros. Muito obrigada, Marcos, meu querido. E, principalmente, o que eu quero trazer para vocês é que muito mais do que um 7 de setembro, agora nós temos o nosso 11 de setembro, que, inclusive, é uma um contra-ataque à própria história do Chile, que em 11 de setembro teve o seu governo posto por Pinochet, na época de Salvador Allende, salvo engano, mas o Pinochet, depois, o governo democrático chileno, justamente no dia 11 de setembro. Então, eu acho muito importante trazer essa informação para vocês, porque é uma data que, para a América Latina, agora, deve ficar marcada. Então, é um momento de comemorar e um momento de relembrar, como eu fiz durante também toda a semana, de que nós tivemos uma ditadura em que os seus algozes não foram punidos. E agora nós temos almirantes, tenente-coronel, e tantos militares e ex-presidentes, capitão, esses membros do Exército Brasileiro e das Forças Armadas no banco dos réus, agora condenados pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não só falando da história da nossa América Latina, mas também fazendo o contraposto e tentando, de uma certa forma, limpar a mancha que a ditadura trouxe na nossa história. Meus gatos estão brigando. Para de brigar! Para! Gente do céu, que vergonha. E fazendo um contraponto à nossa ditadura, que matou tantos, e tantos são desaparecidos até hoje justamente por causa disso. Então, é muito importante hoje nós comemorarmos a manutenção na nossa democracia. E uma coisa que eu nunca vou deixar de falar sobre o nosso Supremo Tribunal Federal, de que eles demonstraram as forças das nossas instituições. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Eles demonstraram a força das nossas instituições. De quanto as nossas instituições, apesar de todo o processo duro de 21 anos de ditadura, e 21 anos contando a partir de 1964, tá, gente? Porque antes mesmo disso, nós tivemos a ditadura do tempo de Getúlio Vargas. Então, não só é um contraponto com a ditadura de 21 anos, que se conta a partir de 1964, mas tantos outros governos ditatoriais do nosso país, mostrando que mesmo após a Constituinte de 1988, que não é tão velha assim, se nós formos contar na nossa história política, a história do nosso país, a nossa democracia ainda é jovem. A nossa democracia ainda resiste. Eu considero que nós ainda estamos num processo de redemocratização, não que eu tenha que considerar, gente, coisa alguma, nessa vida de meu Deus do céu, mas principalmente porque as nossas instituições com 2 impeachments, e aí eu quero falar disso também, que ontem foi mencionado pelos ministros, nós já tivemos 2 impeachments do presidente Collor em 1992, também tivemos o impeachment, infelizmente, da nossa presidente Dilma em 2016, que eu tenho certeza que muitos daqui acompanharam de perto. Assim, as derrocadas contra a nossa democracia, as punhaladas, não foram só no governo dos tempos de Bolsonaro,
mas também a todos esses governos, infelizmente, governos até um pouco mais a centro, um pouco mais à direita, e no tempo de Dilma, que os seus algozes estavam no seu próprio governo, causaram seu impeachment. Então, é muito importante trazer nesse momento, e outro termo que eu também utilizei durante toda a cobertura desse julgamento, que foi: agora é a hora de tirar os nossos esqueletos do armário e a hora de fazer o contraponto na nossa história. Então, é muito importante estarmos juntos, falarmos sobre tudo o que foi comentado nesse julgamento, que é uma aula de Constituição Federal e uma aula de democracia. E não existe ditadura da toga. Não há ditadura da toga. Uma ditadura da toga jamais permitiria que um deputado como Eduardo Bolsonaro cumprisse seu mandato nos Estados Unidos. Então, é muito importante colocar a democracia como a nossa principal bandeira da soberania nacional. E que Trump e tantos outros dos seus aliados e bolsonaristas que estão lambendo as botas do coronelismo yankee não vão fazer o que quiserem no nosso país. O processo, como Cristiano Zanin deixou claro ontem, aconteceu, também o Barroso comentou sobre isso, aconteceu sob o devido processo legal, que é um princípio constitucional. Então, todas as provas estavam lá, todo o liame probatório foi extremamente amarrado e explanado pelo relator Alexandre de Moraes. Então, não há que se falar em um processo político, em perseguição. Houve uma tentativa de derrubada do nosso regime. E que, em segundos termos, também lavamos a alma da pandemia do Covid-19. Então, era isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje. A Fátima Santos. Fátima, querida, um bom dia para você. Aqui, Henrique Donizete, Márcia Olivia Dantas, e vamos começar o nosso dia, minha gente. Vou até tomar uma água depois desse começo, que foi aqui emocionante. Gente, meus gatos brigando, desculpa, gente. Mas bom dia, e vamos lá. Chame, pessoal. Eu ia falar para vocês, quem tiver o pessoal do chat que acompanha a Folha Democrata, chama. Hoje nós tivemos uma questão de atraso na thumb, tá? Peço desculpas a vocês, porque até 1h da manhã procurando notícia, acordei procurando notícia para vocês, porque também, fora o julgamento, aconteceram algumas coisinhas que eu vou ter que trazer hoje, mais na segunda parte do nosso programa. Então, compartilhem o nosso conteúdo para que as pessoas venham assistir e façam parte da nossa audiência. Vamos ver, então, o momento em que Cristiano Zanin... O Cristiano Zanin, ele foi o presidente da sessão, tá? Então, por isso que ele profere o voto depois do relator e depois dos outros ministros. Então, vamos acompanhar esse momento aqui do Cristiano Zanin. Acho muito legal trazer para vocês, para quem não teve oportunidade, porque o julgamento foi um julgamento longo, nós sabemos disso, então nós vamos trazer para vocês aqui esse trecho, e eu vou pedindo, pessoal, pinga, porque a mídia progressista só se mantém com a colaboração de vocês. Aqui, o Henrique Donizete, apropriaram-se da nossa bandeira, da nossa camiseta e das nossas cores verde e amarela, pois é. E aqui, parabéns à PF, PGR, ministro Alexandre de Moraes, pelo trabalho de excelência. Estendo ao brilhante voto dos ministros Dino, Carmen Lúcia e Zanin foram brilhantes e justos. Pois é, não podemos dizer o contrário. Literalmente, eu já até trouxe meu boné Brasil dos brasileiros aqui para colocar durante o programa junto com vocês aqui, porque o nosso país é nosso, sim, gente. E nós precisamos nos apropriar das nossas instituições que brilhantemente o Supremo Tribunal Federal
nos ajudou a recuperar essa moral aí que ficou tão perdida e tão confusa depois do governo Bolsonaro. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.